as vestes, o livro e a marca da besta. Profeta David O'Warren. República Tcheca, 20 de abril de 2016. Então ele está dizendo que na Igreja da República Tcheca, pecado tem que ser removido. E se ele está dizendo que há um evangelho do pós-modernismo que tem que ser removido da casa do Senhor, o evangelho que aceita homossexuais como pastores tem que ser removido da adoração. Então isso significa que na República Tcheca este padrão de Deus permanece. Que a justiça agora é estabelecida por Deus, não é por nós. Então ouça o que ele diz. Por quê? Então, por que nós temos que obedecer? Por que nós temos que obedecer o padrão de Deus? Ele está dizendo que a partir da escritura que nós lemos, que se esta justiça vem do céu, então nós como igreja, nós que somos meros mortais, meros seres humanos, que não podemos adquirir nada do céu, não podemos obter nada do céu, mas ele está dizendo que esta justiça de Deus foi o que justificou a igreja. Justificou. Não é nossa. Agora, nós não merecemos. A igreja da República Tcheca, nós não merecemos nada. Mas ele está dizendo, por causa da morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição para nós, agora, aquele padrão de justiça, nós também podemos reclamá-lo para nós, porque agora nós somos justificados. E se nós somos justificados, vocês irmãos da Alemanha estão seguindo, certo? Foca nisso agora. Então, se agora nós somos justificados para estar diante de Deus, e agora nós clamamos a justiça de Deus para nós, então, em outras palavras, ele está dizendo que esta justiça de Deus, que tem uma origem divina, também santifica a igreja. Santifica a igreja. Vocês me entenderam? Então, esta é uma das características das vestes do Senhor. Esta é uma das formas de se preparar. Significando, quando você se prepara, você não depende de nenhum ser humano. Você depende só de Deus. Porque ele está dizendo, olha, cuidado com isso. Cuidado com isso. Nós não vamos ler, mas se você ler depois Mateus 25, nós não vamos ler aqui. Você vai descobrir que cada pessoa tem que se preparar por si mesma. Você vai descobrir que a República Tcheca não pode se preparar como uma nação, como um povo. Você pode começar como uma pessoa, então outra pessoa se prepara,
Então toda a nação se prepara. That is called revival. Isso que se chama avivamento. Então está tudo bem. Mas Person will stand alone before the Lord. cada pessoa vai estar sozinha diante de Deus. Vocês entendem? I want to move on to something very important. Eu quero mover para algo muito I am importante. saying that this garment was received by grace and mercy. Ele está dizendo que estas vestes foram recebidas por graça e misericórdia. Grace and mercy. Graça e misericórdia. By grace and mercy. Graça e misericórdia. I want Agora, to read something. I want to read something else about this garment. eu quero ler algo mais sobre estas In the vestes. book of Revelation, chapter 3, No livro de Apocalipse, capítulo 3. verses maybe 3 to 6, like that. We'll read Por volta do versículo 3 ao 6. Revelation, chapter 3. Apocalipse, capítulo 3. Passo a passo. Hallelujah. Aleluia. Revelation, chapter 3, verses 3 to 4. Maybe you just say, Apocalipse 3, versículos Hallelujah. 3 ao 4. Hallelujah. Revelation, chapter 3, Apocalipse, capítulo 3, verses 4 to 5. versículo 4. Are you there? Já chegaram lá? You can use from the iPhone. You can take it. Vocês podem ler no Revelation, chapter iPhone. 3, verses 4 to 5. Apocalipse 3, versículos 4 e 5. Can I read it now? Posso ler agora? He says, Ele diz: You have only a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with. Very powerful. Thank you very much. Muito poderoso, isso é muito Yes, you poderoso. have a few people in Sardis who have not soiled their garments. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. No entanto, você tem aí em Sardes alguns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco porque são dignos. E ele diz no versículo 5, agora ele He fala: who overcomes will, like them, be dressed in white. I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge him and his name before my Father and his O angels. vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Just that you may understand the gravity of what God has sent me to announce to Só you. para vocês entenderem a gravidade daquilo que Deus me enviou para anunciar nesta nação. Olha isso agora. Estas vestes, The Lord, by reading this scripture, ao lermos essa escritura aqui, Revelation chapter Apocalipse capítulo 3, 4 to 5, 4 ao 5, you begin to understand você começa a that entender this garment que esta veste can be lost. pode ser perdida. You can lose it. Você pode perdê-la. Follow me. Ouça isso. And that is the tragedy of the E church. esta é a tragédia da igreja na Europa. Listen to this. Ouça isso. He's saying Ele está dizendo you can have the garment, que você pode ter as but vestes, if you soil it, mas se você sujá-las, you have lost it. você a perde. Even Zechariah chapter 3 verse 4. Em Zacarias, capítulo 3, versículo 4. Você pode ler? Zechariah chapter 3 verse 4. Zacarias 3, versículo Zechariah 4. 3 verse 4. I read it Zacarias quickly 3, and versículo I'm 4. reading it quickly and coming Eu back. vou ler rapidamente, então nós Zechariah voltamos. chapter 3 verse 4. Zacarias Hallelujah. 3, 4. Jesus is Aleluia. Lord. Jesus é o Senhor. Isso é poderoso. Prepare. É o tempo de se preparar. Zechariah 3, I'm reading it very fast for when I read first. Zacarias 3, eu vou ler bem rapidamente primeiro, certo? Zacarias 3, Now versículo Joshua 3. was dressed in filthy clothes as he stood before the angel. And the angel said to those standing before him, take off his filthy clothes. And then they did that. Say it. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai estas vestes sujas. E eles o fizeram. Listen to me. Ouçam-me.
Someone has a very powerful Alguém worship. está tocando algum louvor, alguma adoração poderosa aí, certo? Thank you very much. Tá, muito Everybody focus on me. obrigado. Todos Focus on foquem me. em mim, foquem em mim. Focus on me now. Foquem em mim agora. Focus on me now. Foquem em mim agora. In Revelation chapter 3, Em Apocalipse capítulo 3, verses 4 to 5, versículos 4 ao 5, we have now seen nós vimos the first characteristic of that garment. a primeira característica destas vestes. He's saying E ele está dizendo that you can be given, you can have it. que te foi dado, você pode tê-la. Be careful, you can lose Mas it. cuidado, você pode perdê-la. And in Zechariah, we've seen the same thing. E em Zacarias nós vimos a mesma coisa. Joshua in Zechariah chapter 3 Josué, em Zacarias capítulo 3, represents Jerusalem. Representa- God's elect. God's chosen elect. representa Jerusalém, os eleitos de Deus, o povo eleito de God's Deus, elect. Jerusalem or God's chosen people. o povo eleito, Jerusalém. And he said, E ele está dizendo, given a priestly garment like Joshua was. dai-lhe vestes Because sacerdotais, if you read there, you hear the turban. porque se você continua lendo, tem o turbante. And inside that turban was a writing E dentro daquele turbante tem um escrito. in gold, holy unto the Lord. Está Holy unto the escrito, Lord. está escrito em ouro, santo ao Senhor, naquele turbante. The turbano is a symbol of priesthood. O turbante é um símbolo do sacerdócio. Ouça isso agora. And then E então, Joshua there Josué lá lost his garment perdeu as suas vestes because of sin. por causa do pecado. So when he stood, the garment was filthy. Então, quando ele estava lá, as vestes estavam And when you sujas. read further there, you actually hear the devil coming there to claim right over Joshua. Então, se você continua lendo, você vai ver que o diabo está lá reclamando direito sobre Josué, reclamando direito sobre ele. Então, o Senhor repreende Satanás In ali. Sardis, they said. Em Sardes, Sardes, Revelation chapter 3, Sardis. Apocalipse capítulo 3, In Sardes, Sardis. a igreja de Sardes. Sardis. Sardes. Listen to this now. Ouça isso agora. He says, Ele diz, however, entretanto, there are few people há algumas pessoas em Sardes who have not soiled the garment, que não sujaram as suas vestes, meaning significando, they have not compromised eles não their comprometeram walk, o seu caminhar, meaning they have Significando maintained the garment, maintained. que eles têm mantido as suas Fine linen, vestes. precious clean. Linho finíssimo, resplandecente e puro. čisté. And because they have maintained their garment, fine linen, bright and clean, E porque eles mantiveram suas vestes de linho finíssimo, resplandecente e puro, now they will walk with the Messiah. eles agora andarão com o Messias, significando This garment has power and capacity to admit you to walking with the Lord estas on that vestes day. têm poder e capacidade de te permitir andar com o Messias naquele dia. Power and capacity. Poder e capacidade. But listen to this. Mas ouça isso. He says, Ele diz, and those who don't soil their garment like these ones, e aqueles que não sujaram as suas vestes como estes, they will also be overcomers. eles também serão vencedores. Excuse me. Ei, desculpe. Pardon? He said Ele está overcomers. dizendo vencedores, Meaning, significando this garment alone que somente estas Jesus gave vestes to you. que Jesus deu a That vocês, today we have come to prepare in this country. que hoje nós viemos preparar neste país, estas vestes Gives us capacity. nos dá Gives capacidade, us power nos dá to poder overcome the sin of this world. de vencer o pecado deste mundo. That is powerful. Isso é poderoso. Then let the church Então que a igreja in the Czech Republic da República Tcheca and Europe
e na Europa. Know where their power is. Saiba onde está o seu poder. Let the church know. Desde que a igreja saiba Defeat homosexuality. como você pode derrotar o homossexualismo. Let the church in the Czech Republic. Que a igreja na República Tcheca saiba How you can overcome immorality. como você pode vencer a imoralidade. Que a igreja nesta terra saiba How you can overcome apostasy. como ela pode vencer a apostasia. Because he said Porque ele está dizendo, Jesus finished his ministry on the earth. quando Jesus terminou o seu ministério na He terra, told the church, ele disse para a igreja: I have overcome. eu venci, I have overcome. eu venci. Meaning, Significando, Jesus has defeated the sin of Jesus this world. derrotou o pecado deste mundo. And now he's telling us, E agora ele está dizendo para nós who keep their garment. que aqueles que mantêm as suas vestes, If you keep your garment fine linen, bright and clean, que se você mantiver as suas vestes como linho finíssimo, resplandecente e puro, you also, você também, like the ones of Sardis, the two people, como aqueles poucos de Sardes, that you also que você também will be an overcomer. será um vencedor. You will, when you wear this garment today, Quando você vestir estas vestes hoje, righteousness, justiça, righteousness. justiça. When you wear it today, Quando você vesti-las hoje, you will overcome the sin of this world. você vencerá o pecado deste mundo. What a mighty garment! Oh, que vestes poderosas! Listen, listen. Ouça isso agora. And if you read on Revelation chapter 3, we are reading 3 to 4. You can read up to 5 and 6 if you want. Então, se nós lemos Apocalipse 3, do versículo 4 até o 5 I ou want to 6, introduce you to a book. porque eu quero introduzi-los a um livro. I O want to livro. introduce you Eu quero introduzir vocês to a book a um so livro, you can see para que vocês possam ver the power of righteousness. o poder da The justiça, power of this garment, what it can do to you. o poder dessas vestes, o que elas podem fazer com você. Começando hoje, Even in Slovakia, até mesmo na we Eslováquia, will never go back to sin. nós nunca mais vamos voltar ao pecado, Because we are now understanding porque agora nós estamos entendendo a gravidade, the gravity of righteousness. a gravidade da justiça. Ha! Michael, Michael, even Germany is here. até a Alemanha está aqui. The whole Europe is here. Toda a Europa está ouvindo. Nós estamos transmitindo globalmente. This is global now. This Isso é global agora. the world are following As this. pessoas no mundo inteiro estão seguindo isso agora. They are understanding Eles estão that the entendendo Lord at this hour que o Senhor, nesta is hora, now removing the church from sin. está agora tirando a igreja do pecado. Is now removing the church from sin E está agora tirando a igreja do pecado. and returning the church to righteousness. E retornando a igreja à In justiça. other words, Em outras the palavras, Lord is taking the weak church o of Senhor Europe, está pegando a igreja fraca, pecadora da Europa, the church that has no a power, igreja que não tem poder, and is giving her back power. está devolvendo poder a ela. E Ele está dizendo That power que este poder is righteousness. é a justiça, It is é holiness. santidade, Because he's saying porque Ele está that dizendo whoever walks in righteousness, que quando ela andar em justiça, which is the garment of the Lord, a justiça então são as vestes do Senhor. Ele diz, they will have power to overcome. eles terão poder para vencer, Power to overcome. poder para vencer. That is mighty. Isso é poderoso. Let me talk about the book. The book. Deixe-me falar sobre o livro. O livro. Revelation chapter 3, I need to find it. Apocalipse capítulo 3, eu preciso encontrar. Então ele diz, I will never blot out his name from the book of life, but I will acknowledge his name before my Father and his angels. eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos.
Whoever keeps the garment, Todo aquele que mantiver as suas the vestes, garment that we received from Calvary, as vestes que você recebeu do Calvário, the garment that when somebody in Czech Republic is wearing, it is obvious, you just see, it is bright. essas You vestes see. que quando alguém na República Tcheca usar, vai ser óbvio, porque ela é brilhante, resplandecente. Oh, He's ele saying está dizendo that when you wear that garment, righteousness, que quando você usar essas vestes, que é a justiça, olha isso agora. then Jesus himself says, Então o próprio Jesus those diz, who have kept their garment clean, para aqueles que mantiverem suas vestes without limpas, sin, sem they are pecado, guarded like this. eu vou guardar assim. He says, Ele diz, for them, para eles, I will never ever blot out their name from the Lamb's book of life. eu nunca jamais apagarei os seus nomes do livro da vida do Cordeiro. Oh, Hallelujah. aleluia! É, The power of righteousness. o poder da justiça. God Deus is awakening the church, awakening está despertando a igreja, despertando. Está dizendo a where eles, their power is actually staying. onde verdadeiramente está o poder deles. Onde está o The power poder? is in E ele holiness. está dizendo que o poder está na No santidade other place. e nenhum outro lugar. Isn't that incredible? Isso não é incrível? When you see so much abortions in the church, Onde você vê tantos abortos na igreja, homosexuality in the church in Europe, homossexualismo na igreja da Europa, that the e você church is pensa defeated, que a igreja está derrotada, no power. não tem Then poder. the Lord now comes. Então agora vem o Senhor e diz, não, You are given power at Calvary. te foi dado poder no Calvário. And that power E este poder is not political power. não é poder político, It is not economic power. não é poder It econômico, is not philosophical power. não é poder filosófico, It is not psychological power. não é poder psicológico. That power Este poder is righteousness. é a justiça. E ele está dizendo, Go back. volta, Go back. volta, Go back righteousness. volte à justiça. That is where your power is. Que é lá que está o seu poder. That's where your strength is. É lá que está a sua força. That is where your eternity is. É lá que está a sua eternidade. You are killing my voice. Ouça, vocês estão matando a minha voz. You are killing the Vocês voice. podem afinar o meu microfone, estão matando a minha You are voz. killing my voice. Vocês estão acabando com a minha voz. You are killing my voice. So, no, the voice, the microphone. Não, 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 é o microfone. Let's give me the microphone. Because I have 2 days here. Eu tenho 2 dias aqui. Don't kill my voice. Sharpen it. Então não mate a minha voz. Afina o meu microfone. Hallelujah. Aleluia. Give me the voice. Dá a minha voz. Add me one more. Levanta, levanta. Because there are people listening from all over the world. Porque há pessoas ouvindo em todo o mundo. Thank you. Add me. Thank you. That's enough. Tell him not to touch. Tell him don't touch. Prosím, abyste to neměnili. Don't touch. Nešahat, prosím. Focus on me now. Foque em mim agora. Listen to what the Lord is saying. Ouçam o que o Senhor está dizendo. Listen very carefully. Ouçam cuidadosamente. Ele está dizendo There is hope Je tady que há esperança for the church. para a He's igreja. saying Ele está that the dizendo church que a igreja is supposed to be the light of Europe, má být svět, deve ser a luz da Europa. the light of the world A luz do mundo. is supposed to be the church. to má být církev. A luz do mundo tem que ser a igreja. E ele está When there is dizendo too much cancer, Když tady que quando há tanto too câncer, much HIV, muito AIDS, too much drug addiction, muito vício em too much drogas, immorality, abortion, muita imoralidade, aborto, too much corruption, muita corrupção, too much philosophy, muita filosofia, psychology, psicologia, modernism, muito modernismo, postmodernism. pós-modernismo. The church
A is igreja the one that has power to deliver the land. é aquela que tem o poder para libertar a terra. Power. Poder. And that power E este for poder delivering the land para libertar a terra is righteousness. é a justiça. Ah, So now, Takže teď, então we agora have learned something here. nós estamos começando, aprendendo algo aqui. Nós estamos aprendendo algo. něco se Nós učíme. estamos aprendendo algo He's aqui. saying now, Ele está we dizendo have learned agora something here. que nós estamos aprendendo We algo have aqui. learned Nós aprendemos that actually this garment que, na verdade, estas vestes, has shown me the vision as quais o Senhor me mostrou em uma and sent visão me to the Czech Republic. e me enviou à República Tcheca, This garment esta is veste actually the power of the church. é, na verdade, o poder da But I igreja. am also saying Eu também disse that the Lord says here que o Senhor diz that aqui whoever walks in that righteousness, que todo aquele que andar nesta the garment justiça, that is not soiled, not sin, com as vestes que não foram manchadas com pecado, clean garment, uma veste limpa, ele diz, He will not blot out your name from the book, ele não vai apagar o teu nome do the livro, book of life. o livro da vida. I want to get deeper with that, Eu quero ir mais so you profundamente can understand this vision more. para que vocês entendam melhor esta Look visão. at me now. Olhem para mim agora. He's saying, Ele está dizendo blotting out the name from the book. apagar o nome do livro. If your garment is clean, Se as tuas vestes estão limpas, ele não vai apagar o seu nome de lá. Significando if your garment is full of sin, que se as tuas vestes estão cheias de pecado, blot out your name from ele the vai book. lá e apaga o teu nome do livro. So first of all, Então, primeiro de tudo, I want us to look at the consequences of the church rejecting holiness. vamos olhar as consequências da igreja quando ela rejeita a santidade. As In consequências. other words, Em outras palavras, what is this book? o que é este livro? This book of life, Este livro da of the vida, name of God. do Cordeiro de Deus, é o registro. If you come to the Czech Republic Se você vem à República and you want to Tcheca be a doctor, e você quer ser um médico, let's say I come from Kenya, digamos que eu venho lá do and Quênia I say, e eu digo, I want to practice as a medical doctor in Czech Republic. eu quero praticar como médico na República Tcheca. In this country, Neste país, there is an organization that has all the qualification of doctors. é uma organização que tem todas as qualificações dos Whether you come médicos. from Russia or from Britain and you come here, there is an organization. Se você vem da Rússia ou da Inglaterra, há uma When you organização pass their exam, onde você tem que passar por um exame. then they put your name in a register Então eles põem o teu nome em um registro, such that de tal maneira que any doctor that practices medicine in this country, qualquer médico que pratica medicina neste país, you can check if his name você is pode there. checar se o nome dele está registrado lá. Ah! Listen to me. Ouça-me. How about lawyers? E quanto aos advogados? Before you practice law in this country, Antes de você praticar advocacia neste país, advocate of the High Court, advogar na Corte Suprema, there is a register há um registro. that your name must be found in it. Há um registro no qual o teu nome tem que constar lá. It is a register of all practicing lawyers of Czech Republic. É o registro de todos os advogados praticantes da It is República a Tcheca. register of all practicing doctors in Czech Republic. É o registro de todos os médicos praticantes na República In other Tcheca. words, it Em is a outras, register em outras palavras, é o registro dos cidadãos, of the citizens of law, da lei, of the legal fraternity. da fraternidade legal. Občani právního bratrství. It is a register of the legal community.
É o registro da comunidade You legal. find their names there. Você encontra os seus Even nomes in lá. Kenya, the same thing. No Quênia é a mesma coisa. Now, Até the Lord says Então o Senhor está dizendo that He also has a book. que Ele também tem um livro. He also has a book. Ele também tem um livro. And that book E este livro a register, a ledger, register. é um registro. And in there is the names, the list of the citizens of heaven. E lá dentro estão os nomes dos cidadãos Do you do céu. understand the power of this garment? Então vocês entendem o poder destas I'm vestes. now beginning to talk about the consequences of the church throwing out righteousness. Nós estamos começando a falar sobre as consequências da igreja jogar fora a When the justiça. church rejects righteousness. Quando a igreja rejeita a justiça. Because he said, Porque ele disse, for those who will reject righteousness, para aqueles que rejeitarem a those who justiça, will not keep, in other words, will not keep their garments clean, em outras palavras, aqueles que não mantiverem suas vestes limpas, blot the name out. eu apago os seus nomes. So I want to look at what does it mean to remove your name from the list of citizens of heaven. Então eu quero olhar agora o que significa tirar o teu nome da lista dos cidadãos do céu. In doing that, E ao fazer isso, then you will understand the gravity of this garment I have come to announce. então você vai entender a gravidade destas vestes que eu vim anunciar. Because I'm going to look at Porque eu vou olhar para how isso. if you don't prepare. O que acontece se você não tem as vestes, se você não se preparar, se você rejeitar a santidade? Como a igreja faz na Europa agora, Church in the Czech Republic. a igreja na República How if Tcheca. you reject holiness? O que acontece se você rejeitar a santidade? O que acontece com So I want to você? look at the blotting out of the name. Então agora quero olhar para apagar o nome. That book Então eu disse, is the aquele list, livro it is the register é a lista, o of all registro the citizens of heaven. de todos os cidadãos do céu. So first of all, Então, primeiro de tudo, read with me now. leia comigo First agora. consequence number one. A primeira consequência, número When 1, your name is removed. se o teu nome for removido. Revelation chapter 13 verse 8. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. 13, 8. Apocalipse 13, 8. Passo a passo. Aleluia. What a mighty day. Que dia poderoso. And remember what I'm speaking now today. Então lembre-se disso que eu estou falando When hoje. the whole world is tuned in from Brazil to Africa to wherever. Que todo mundo está agora sintonizado, desde o Brasil, na I am África e saying todo this for lugar. the first time Eu estou dizendo isso pela primeira vez in this country neste país, to the whole world. para todo mundo. That's very powerful. Isso é muito Revelation 13 poderoso. verse 8. Apocalipse 13, versículo 8. Let me read it. I find it, I'll read it. Deixe-me ler assim que eu encontrar o Ele nome. diz. E ele diz: Revelation Apocalipse 13, 13, 8, ele diz: verse 8. He says, all the inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names have not been written in the book of life belonging to the Lamb, so the Lamb that was slain from the creation of the world. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. The people of the Czech Republic, Povo da República Tcheca, they love Jesus. eles amam Jesus. This nation Esta nação was established as a Christian nation. foi estabelecida como uma nação cristã. Listen to this. Mas ouça isso, You love Jesus. vocês amam Jesus. But he's saying Mas ele está dizendo that if you love Jesus, que se vocês amam Jesus, whether you love Jesus, se vocês amam Jesus, if you will not maintain se vocês não a mantiverem clean garment uma veste limpa on that day, naquele dia, when the Lord comes for his church, quando o Senhor vier para a sua igreja,
if you will not avoid putting sin on your garment, Se vocês não evitarem colocar pecado nas suas vestes, or that if you avoid putting sin, ou seja, se você evitar colocar pecado the garment is clean. e as suas vestes estão He will limpas, take you to heaven. Ele vai te levar para o céu. Porque vocês amam Jesus. Mas ouça If isso. you will not Se você não fizer isso, avoid putting sin se você não evitar colocar pecado on the garment of your salvation, nas vestes da tua salvação, righteousness, justiça, if you will not keep sin away from your salvation, se você não mantiver o pecado longe da tua salvação, ele diz, then então he will take the church ele vai levar a igreja as Jesus, que ama Jesus and they will go to worship Jesus. e eles irão para adorar a But Jesus. for you, Mas para you vocês, will worship Satan. vocês vão adorar Satanás. Hey, Ei, a nation that loves Jesus, uma nação que ama the Jesus, Czech Republic, a República and Tcheca. E ele está dizendo the Czech Republic que se a República that Tcheca, loves Jesus que ama Jesus, will not maintain righteousness, não mantiver a justiça, então that nation will worship Satan. esta nação vai adorar Satanás, a besta. Because he said, Porque ele diz, those whose names, aqueles cujos nomes, desculpe, thank you, Bem, those obrigado. who will not keep a clean garment, Aqueles que não mantiverem uma veste limpa. Ele está dizendo, those who will soil their garment with sin, aqueles que sujarem suas vestes com pecado, and remove, you blot out their name, olha, e vai remover, tirar os seus of nomes register do livro do registro of the citizens of heaven, dos cidadãos do céu, the book of life. o livro da vida. And now he says Então agora ele está dizendo that a blessed nation que a nação that abençoada, loves Jesus, que ama Jesus, if she will not go back to righteousness at this time, se ela não voltar à justiça neste tempo, however much you love Jesus, não importa o quanto vocês amam Jesus, when the church has been taken, quando a igreja for tirada, you must worship the devil. vocês têm que adorar o diabo. That's what he says there. É isso que ele diz ali. The consequences of putting sin on your garment. As consequências de colocar pecado nas suas vestes. Vamos bem rápido, porque nós não temos Can I read tempo. another consequence? Můžu přečíst další následek. Posso ler outra consequência? Thank you. Read with me Muito verse obrigada, 3. eu vou ler. Revelation chapter 17. Leia comigo, verse povo precioso, Apocalipse capítulo 17, 8. E ele diz: Tam říká, The beast which you saw esta que você viu uma vez era e já não é. E ela está subindo do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando eles virem aquela besta, porque ela era, mas agora não é. Entretanto, virá, significando Those whose names are not in the book, immediately the beast comes, the great tribulation comes, the beast comes, and then within a short time he was dead, gone, they will see him coming again. significando que aqueles cujos nomes não estão no livro, imediatamente quando a besta vier, a grande tripulação vier, a besta vier, então em pouco tempo ele estará lá, desaparece e então virá novamente. Let us look at the book of Revelation 21 verse 27. Vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. 21 e 27. Really quick. Bem rápido. Nothing impure will ever enter in, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life.
Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Isto é poderoso, ele está dizendo que nada é impuro, nem vergonhoso entrará naquela nova Jerusalém, na cidade de Deus. Então ele mencionou impuros, atos de impureza, atos vergonhosos, hein? E atos de engano. Doing things that are impurity, praticando coisas que são impureza, praticando coisas que são vergonhosas, praticando coisas que são enganosas, engano. Ele está dizendo, estes não entrarão. Então ele diz, only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. Somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, significando estas vestes de justiça são tão poderosas. Ela vai remover a igreja de atos de impureza, atos de vergonha, atos de mentira, enganos. Significando, se a partir de agora vocês usarem essas vestes, se o povo desta terra decidir voltar à justiça, então nem mesmo o enganador te alcançará. Satanás, o enganador, ele não vai te alcançar, porque agora vocês estão acima do engano. Nem os filhos de Satã te alcançarão. Os falsos profetas de hoje e os falsos apóstolos desta era, esses são os filhos de Satanás. Eles estão propagando o engano, mentiras, enganos. Eles não podem te alcançar. O poder da justiça. Posso olhar uma coisa? Eu quero olhar para uma última coisa, então nós vamos fazer um intervalo. Ok? Uma característica dessas vestes de justiça. Então nós fazemos o intervalo do almoço. Então, à tarde eu vou compartilhar uma outra visão enquanto nós vamos chegando cada vez mais nesta última glória. Enquanto eu me movo para isso. Uma outra característica baseada nestas vestes, para a qual quero olhar agora. Então agora vocês viram as consequências de perder a sua cidadania celestial. Se eu vier à República Tcheca e eu me candidato a ser um cidadão, o governo vai checar se eu tenho as qualificações. E eles vão ticando aqui, tudo bem? Ok. Então, todos esses points ele tem, ele preenche. Então, vamos dar a cidadania. Mas há também algumas coisas que, se eu fizer, eu perco a cidadania. E estas são algumas das coisas que estão relatadas aqui. As coisas que, se você fizer, você perde a cidadania da República Tcheca. E eu li hoje as coisas que, se você fizer, você perde a cidadania do céu. Todos receberam as vestes do Calvário na cruz. Se você recebeu Jesus, Ele te dá gratuitamente como um presente. Romanos capítulo 5, versículos 16 e 17.
as a gift. E você viu que nós recebemos como um This presente righteousness that comes from God. esta justiça que vem de Deus. And in the book of Philippians chapter 3, Também no livro de Filipenses, capítulo 3, verses 8 to 10, the same thing. It talks about Versículos the gift 8 a of 10, righteousness. So we can have fala the same sobre righteousness este of dom, God. que é a Righteousness justiça, of God. para que nós possamos ter a mesma justiça que Deus tem, a justiça And de so it Deus. is. Então, But é I um have dom. also now read to you Eu também li para vocês that if you go into sexual sin, que se você entrar em pecado you sexual, lose the citizenship of heaven. você perde a cidadania do céu. If you go into deception, lies, Se você praticar o engano, as you lose the mentiras, citizenship of heaven. você perde a cidadania do céu. If you go into shameful acts, Se você praticar atos you lose the vergonhosos, citizenship of heaven. você perde a cidadania do If you céu. go into false prophecy, false. Se vocês entrarem em falsas profecias, vocês perdem a cidadania do céu. If you go into postmodernism, Se vocês entrarem em and modern pós-modernismo theology, e teologia moderna da you Europa, lose the citizenship of heaven. você perde a cidadania do I céu. also say the things if you do, you lose your name from that book. E eu também disse das coisas que se você fizer, você perde o teu nome But naquele I livro. have now to look at the citizens of heaven. Mas agora eu quero olhar para os cidadãos do céu. Citizens Os of heaven. cidadãos do céu. What characteristics do they have? Quais são as características You will see deles? the importance of this garment. Então vocês vão a importância dessas vestes. Revelation 19 verse 14. Apocalipse 19, versículo Revelation 14. 19 verse 14. Apocalipse 19, 14. He said, Ele the diz: armies of heaven were following him, riding white horses and dressed in fine linen, white and Os clean. exércitos do céu o seguiam, montando em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Wow. Uau! Now, those of you who are reading this in the spirit, Vocês que estão lendo isso no Espírito, you can almost see vocês já quase podem that ver I am now describing the characteristics of the citizens of que eu heaven. agora estou descrevendo as características dos And cidadãos what do I'm céu. saying now Então, o que eu disse is agora? that there is what we call the dressing code of heaven. Que o que eu disse agora é o que nós chamamos de um código de vestimenta do If you céu. want to go to the State House in the Czech Republic, Se vocês quiserem ir ao Palácio do Governo na República Tcheca, a Casa do the Governo, king is, onde o rei está, they will tell you, President. that we need to wear navy blue suits, white shirts, and ties. eles Navy vão, blue suits. eles vão te falar, você tem que usar terno azul marinho, com camisas brancas, gravatas, Black shoes, sapato preto. whatever they tell you. Bom, o que quer que eles te digam, That is called the dressing code, isso se chama do código de vestimenta, meaning there is an expectation. significando que há uma expectativa. Now, Agora, he's telling us ele está nos dizendo there is a dressing code for the citizens of heaven. que há um código de vestimenta para os cidadãos do And céu. now we see E agora nós vemos in Revelation 19:14, que em Apocalipse 19, 14, when Jesus is coming with the heavenly host, quando Jesus está voltando com as hostes celestiais, vindo para that Jerusalém, all of them are dressed in fine linen, bright and white. e todos eles estão vestidos de linho fino, branco e puro. That means Isso significa that the garment of righteousness que as vestes de justiça that I have come to announce to this nation que eu vim para anunciar nesta nação is actually the dressing code of citizens of heaven. na verdade, é o código de vestimenta dos cidadãos do céu. Em outras palavras, I am making an invitation to heaven eu estou fazendo um convite para o céu, for this nation. para esta nação. Because Por quê? everybody else there Porque todos lá is wearing it. e já estão usando essas vestes. Fine linen, Linho fino, bright and white. branco e puro. Okay, hallelujah, because of time. Number 2,
Aleluia, por causa do tempo. Número 2. Another group of citizens. Vamos ver um outro grupo de cidadãos. Fecha a porta, fecha a porta. Fecha a porta. Let's look at another city. Now, Revelation Apocalipse, verse 11. capítulo 6, versículo 11. Revelation 6:11. Apocalipse 6, 11. And he says, Então ele diz: then each of them was given a white robe, and they were told to wait a little longer until the number of their fellow servants and brothers who were to be killed as they had been was completed. Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles foram. Look at this. Olha isso agora. When the great tribulation comes, Quando a grande tribulação vier, and everybody is ordered to worship the beast, Satan. for ordenado a todos que adorem a besta, a Satanás. You remember, there will be Satan, there will be the false prophet, and the beast. So that is all satanic confederacy, satanic evil, the evil Haverá coalition. Satanás, o falso profeta e a besta. Então, toda a confederação satânica. So when everybody else will be commanded to worship the devil, Quando todos foi ordenado a todos que adorem ao diabo, the Bible promises a Bíblia promete: that those who will refuse and still worship Jesus, aqueles que se recusarem e ainda quiserem adorar a Jesus têm que ser mortos. and when they are slaughtered, E quando eles forem mortos, look, they olha, are given white garment também haverá vestes brancas as they wait to go and enter. para que eles possam também entrar. This is another group of citizens of heaven. Esse é um outro grupo de cidadãos do céu. What do you find them wearing? E o que você descobre que eles vestem? Fine linen, white garment, clean and brilliant. Linho fino, puro, branco e brilhante. É Another group. um outro Because grupo. of time, I need to finish now. Por causa do tempo, eu preciso acabar. Acts chapter 1 verse 11. Atos capítulo 1, versículo 11. Acts chapter 1. Atos capítulo 1, The book of Acts chapter 1 verse 11. o livro de Atos capítulo 1, versículo 11. Vocês estão prontos? He says, Ele diz: I am looking at the dressing code of heaven. nós estamos vendo o código de vestimenta We are do looking at the céu. citizens of heaven. What are they wearing? Os cidadãos dos céus, o que eles estão That you may vestindo? understand the gravity Para que and vocês the possam weight entender a of what I have gravidade come to e o announce to this peso church. disso que eu vim anunciar para esta igreja, para este país, para este continente, para este mundo. Verse 11. Atos 1, He 11. said, Ele Men diz: of Galilee, they say, why do you stand here looking into the sky? Huh? Okay, can I read from verse 10? From verse 10. ok, posso começar do versículo They 10? were Versículo looking 10. intently up into the sky as he was going, when suddenly 2 men dressed in white stood in front of them like this. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Quando de repente 2 homens vestidos de branco apareceram na frente deles assim. Aleluia! Quando os discípulos ficaram assim olhando para Jesus subindo, Being raptured into heaven. Jesus sendo arrebatado ao céu, All of a olha sudden, isso the agora. 2 heavenly messengers appeared standing there. De repente, 2 mensageiros celestiais apareceram na frente deles assim. Homens galileus, Why do you look so intently like por this? que vocês estão olhando tão atentamente assim? Know ye not that this same Jesus who has been taken away like this from you, come back, will be back in the same way. Acaso vocês não sabem que este mesmo Jesus que está sendo levado aos céus assim na frente de vocês voltará da mesma forma? Estes mensageiros do céu, quando eles apareceram, They were dressed in eles estavam vestidos de branco. the garment of the citizens of heaven. As vestes dos cidadãos dos céus. The dressing code, O código de vestimenta. the dressing requirement, what is needed. O requisito que é So necessário. now you understand the seriousness of when I said here, the church in the Czech Republic must return to righteousness. Now you understand. Agora então vocês entendem a seriedade, a gravidade daquilo que foi dito aqui, que a igreja da República Tcheca tem que voltar à The book of justiça. Revelation chapter 7 verse 9.
Então agora Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Revelation 7 verse 9, real quick because of time. Apocalipse 7, bem rapidinho. 7, versículo 9. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Říká, Revelation chapter 7 verse 9. Zjevení 7:9. After this I looked, and there before me was a great Depois multitude, disso, olhei and e eis uma so grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações. A hle, potom se okay, now the Ok, agora, o subtítulo čte titulky. says the great diz: multitude in white robes. a grande multidão com vestes brancas. The subtitle, the small topic. Subtítulo, pequeno tópico. Velký zástup v bílých rouchách. The grand multitude that he saw in heaven, A grande multidão que João viu no céu, dressed in white. vestida de branco. Another group of citizens of heaven dressed in righteousness, in white. Outro grupo de cidadãos dos céus vestidos de justiça, de branco. Então vamos ler, certo? Thank you very much. Muito obrigado. Revelation chapter 7 verse 9, I'm reading now. I'm going to read Apocalipse all capítulo group 7, one by versículo one. You read 9, with eu me, vou then ler I'll agora. summarize, right? Eu vou ler e depois eu vou resumir, certo? It Apocalipse says, 7, after this I versículo looked, and there 9. before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, languages, standing before the throne in front of the Lamb. They were wearing white robes, and they were holding palm branches. They were wearing white robes. E depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, com vestes brancas. The dressing code for heaven. O código de vestimenta para o céu. Today I announce here Hoje eu estou anunciando aqui that if this church also wants to enter, que se esta igreja também quer entrar no céu, we must return. vocês têm que voltar à justiça. Yeah, because now we are beginning to understand that everybody in Porque agora nós estamos entendendo que todos no céu wears this garment. vestem essas vestes de justiça. Let me finish with this. A já bych chtěl zakončit Deixe-me to. acabar isso. Revelation chapter 4 verse 4. Apocalipse capítulo 4, versículo 4, e ele diz: Surrounding the throne were 24 other thrones, and seated on them were 24 elders. They were dressed in white. E ao redor do trono estavam outros 24 tronos, e assentados nele havia 24 anciãos, e eles estavam vestidos de branco. They were dressed in Eles white. estavam vestidos de branco. Even the 24 elders that are in front of the throne of God, they also have this dressing code, this Até righteousness. mesmo os 24 anciãos que ficam ao redor do trono, eles também vestem o código da vestimenta, essas vestes de justiça. Simply taking the citizens of heaven and showing to you, to tell you, look, the way you are dressed now, you cannot enter. Eu estou simplesmente pegando os cidadãos do céu e mostrando para vocês: olha, a maneira como vocês estão vestidos agora, vocês não podem entrar porque é uma exigência. Even if the Lord loves you so much, Mesmo que o Senhor os ame tanto, He cannot allow if you are not dressed like this. eles não podem permitir que você entre vestido assim. Because Por quê? even if He loves you too much, Mesmo que ele os ame demais, the sinner, o pecador, but He hates sin. mas ele odeia o He pecado. does not like sin. Ele não gosta do pecado. And in heaven, sin cannot fit there. E no céu o pecado não se encaixa lá. Sin has no place. Nemá tam žádné místo. O pecado não tem lugar no céu. That's why when Satan tried, pushed out. É por isso que quando Satanás tentou, foi expulso para fora. Let me finish with this. Deixa-me acabar. Revelation 15 verse 6. Apocalipse 15, versículo 6. 15 verse 6. 15, versículo 6. For they have shed the blood. 15, sorry about that. 15 verse 6. I need to finish that. It says, one of 15, versículo the 6. temple, okay. Out of the temple came the 7 angels with 7 plagues. They were dressed in clean, shining robes.
Saíram do santuário 7 anjos com as 7 pragas, e eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente. Listen to me, precious people of this nation, Ouça-me, povo precioso desta the nação, nation of the Czech Republic. a nação da República Český Tcheca. národ. The Lord has spoken with me about the coming of the O Messiah. Senhor falou comigo sobre a vinda do Příchodu Messias. Mesiáše. I am the same person that went to Haiti and gave the Haiti earthquake Eu prophecy. sou a mesma pessoa que foi ao Eu Haiti sou da e deu a Haiti, profecia no eu sei terremoto do da Haiti. I went the whole of that island of Eu Hispaniola andei por toda aquela ilha de Espanhola Já jsem tam procestoval. and warned them, e os avisei. warned them, warned Eu them. os alertei, eu os alertei. Dával jsem jim výstrahu. I said, Eu please, disse, por favor, let us return to vamos righteousness. voltar à retidão, à justiça. I have seen the Messiah. Eu vi o Viděl jsem, že Messias se vir. Mesiáš vrací. Let us prepare a way here, a way of righteousness, Vamos preparar um caminho aqui, um caminho de justiça, that he may pass here. para que ele possa passar aqui. When they did not, Quando eles não fizeram isso, the next year, which was January 12th, no ano seguinte, que foi 12 de janeiro 12. dalšího roku, de 2010, 2010, 2010, my words became as fulfilled. minhas palavras se cumpriram. November 22nd to 29th, De 22 a 29 de novembro 2009, de 2009, I was there. eu já estava jsem lá. tam byl. When they did not listen, Quando eles não ouviram, and I gave prophecy there, I said, I see an earthquake coming. A já Eu jsem dal profetizei, eu proroctví, disse, že eu vi vidíš, terremoto přichází vir. zemětřesení. My words were fulfilled. As minhas Ale palavras slova se se cumpriram. naplnila. Even me, I was shocked like this watching. Até eu fiquei chocada assim enquanto assistia. When I saw how my words were fulfilled. Quando eu vi como as minhas palavras se cumpriram. I am the same person that the Lord sent to prophesy the global economic Eu crisis. sou a mesma pessoa que o Senhor enviou para profetizar a crise econômica The same global. person that went all over Chile and warned before the 8.8 earthquake. A mesma pessoa que foi ao Chile e alertou sobre o terremoto de 8,8. The same person that warned about the coming of bloodshed that will sweep through Libya, that will sweep through Syria, that will sweep all this you see A happening. mesma pessoa que alertou sobre o terremoto de sangue que varreu a Líbia, a Síria e tudo isso que você está vendo que está Nepal acontecendo after all these agora. many other prophecies. Je Nepál a mnoho Terremoto dalších do prorocí. Nepal Earthquake e that shook muitas the biggest outras mountain coisas. there. Nepal. O Zemětřesení terremoto Nepál, který que začal chacoalhou a největší maior nemory montanha na da světě. Terra. I saw these things. Já Eu jsem vi ty essas věci viděl. coisas. And there is another earthquake coming to Mount Everest again. E há um outro terremoto vindo ao Monte I've Everest seen novamente. because I saw the young Israelis, they were sitting there on the top and worshiping the sun. Eu vi porque eu vi jovens israelitas que estavam lá no topo daquela montanha adorando o sol. Eles vêm de Israel para ir lá. Eu estava em Uganda quando o Senhor Then I saw demonstrou the isso. judgment that shook the mountain again. Então eu vi o juízo que chacoalhou a montanha novamente. The reason the Lord is doing these things A razão pela qual o Senhor está fazendo estas is to coisas confirm to you é para confirmar para vocês. that just as He gives this prophecy, Assim como Ele dá esta it comes profecia to pass. e ela acontece, So shall the prophecy on the coming of the Messiah. da mesma forma acontecerá com a profecia da vinda do Messias. And so the Lord is saying Então o Senhor está dizendo, that these announcements here, this is literally a prophecy that has been given here. Že e tohle esses doslova anúncios je que estão sendo feitos aqui proroctví, literalmente são He's announcing profecias. here in a prophecy Ele está anunciando aqui that em the Messiah is profecia coming. que o Messias está vindo. And I remember this dream He gave E me eu me lembro Já si deste pamatuju sonho ten que ele me deu sen, který jsem měl. 2014. em 2014. And in this E dream, neste sonho, everybody will focus as I finish with this por dream. favor, todos foquem enquanto eu acabo com este sonho. In this dream, Neste sonho, I was there looking at the eu sky. estava lá olhando para o Díval jsem se céu. na oblohu. And then I realized Então, eu percebi that the sun was que o here. sol estava aqui. O sol. Very good. And the rays of the sun are like E os this. raios do sol faziam assim. Paský toho slunce byly jako The sun was too bright for me to O look at. sol era brilhante demais para eu poder olhar. hledět.
Then within a short moment, Então, em um momento, I realized that that was not the eu sun. percebi que aquilo não era o sol. That was actually the glory of Na the verdade, Lord. aquilo era a glória do It Senhor, was so immense I could not look que at era it. tão imensa que eu não podia olhar para ela. Because the voice said, Então a voz disse: look, olha, Podívej, the Messiah is o coming, Messias está vindo, but the nations are not yet mas as ready. nações ainda não estão prontas. The church. A igreja. So listen to this. Então ouça isso. I remember when I turned left, Eu me lembro quando eu virei para o lado esquerdo. then I saw, Então eu vi. se viděl, I saw as if the end of the sea, or the, far away, in the Eu vi horizon. como se o fim do mar, lá longe no horizonte, era como se fosse o final da tarde, estivesse escurecendo aos poucos e chegando à noite. se tví. And there is a rainstorm happening on the other side. E havia uma tempestade acontecendo do outro Na lado. straně se má odehrát nějaká bouře. And you look and you see, E quando você olha, from the other end, right? o relâmpago faz assim, pá, pá, You see, it's dark, becoming dark. está se escurecendo. E então o relâmpago do outro lado faz assim, pá, pá. That's what I saw. Foi isso que eu vi. When I just looked left, I saw as if there is a storm coming to hit there, and then lightning will, Jako kdyby přicházela bouře a that kind of light. Far Eu away. vi como se uma tempestade estivesse vindo, então de repente um raio piscou duas That's what I vezes. saw. Foi isso que eu vi. And the next minute, Então no minuto seguinte, I was shocked because I found myself on the eu dust. fiquei chocado porque eu me vi a mim mesmo no pó. v prachu. I'm going to imitate how I did Eu vou imitar como eu Zahraju, jak fiz jsem to tam měl. in the dream. no sonho. So don't be afraid when I imitate Então não this. fiquem com medo quando eu imitar assim. So the next moment I found myself on the dust. Então no momento seguinte eu me vi a mim And I mesmo was no pó, rolling no like this chão. on the dust. E eu rolava ali no chão. And grinding my teeth E rangia os meus dentes. so much. Tanto. I was crying and weeping Eu and estava weeping gritando e chorando tanto. Plakal. Por because, quê? because Porque the church was taken already. a igreja tinha sido tomada. When it didn't come out, the church was Quando aconteceu aquele piscar duas vezes, a igreja foi And tomada. then I remained. Então eu tinha So ficado. I was rolling in the dust. E eu rolava no chão. I was rolling like that on the dust and grinding my Eu teeth. estava rolando assim no pó, no chão e rangendo os meus To the dentes. extent that when I woke up from the Até dream, o ponto em que quando eu acordei deste sonho, the first place I went is the mirror to o check my primeiro teeth. lugar que I eu thought fui I foi brushed my até teeth. o espelho para checar os meus Jsem dentes. myslel, že jsem si je poškodil. So, Então, Takže I have seen the church taken, eu vi a igreja sendo tomada. but I have also seen the church that will remain. Mas eu também vi a igreja que tinha ficado. And I've just given right now a prophecy rolling and Eu screaming. acabei de dar agora mesmo a profecia de que eu estava rolando. How the Christians that will remain will roll in the soil while groaning and weeping and crying and mourning and crashing their teeth. Como que os cristãos que tinham ficado rolavam no chão, gritando, clamando, chorando e rangendo os dentes. From the book of 1 Corinthians chapter 50 to 56. Don't read now, we're not reading. Quando eu li no livro de 1 Coríntios, capítulo When I read from the 15, book of 1 Corinthians 50 to 56. 1 Coríntios 15, do versículo 50 a 56, až 56. Corinthians, not 1 Primeiro Corinthians Coríntios. 15. 1 Coríntios 15, 50 to 56. versículo 50 a 56. Then I found Então, eu descobri that thing that happened. aquilo que aconteceu Jak se naquele stalo v tom sonho. snu. He says, Ele On diz, tam říká, in a flash, em um flash, závlesku, in the twinkling of em um an eye, piscar de olhos, jenom v závlesku, when the eye, quando o olho pisca rapidamente. twinkling of an eye. jenom v okamžiku, Now I understand the picture I saw, Agora eu entendo aquele papá que eu vi, které jsem viděl. as if lightning, como se fosse um raio, Protože to bylo jako když uhodí blesk reálný. and the church was taken. e a igreja foi Církev tomada. byla vzatá.
So Então, Takže I have also understood the rolling on the soil. então eu também entendi esse rolar no dálení chão. se v té zemi, Because the Bible says those who remain will be crying and gnashing of their teeth. Porque a Bíblia diz que aqueles que ficarem estarão rolando, chorando e rangendo os dentes. Crushed all my teeth. I went to the mirror to check I was afraid. Por isso que eu fui rapidamente olhar no espelho para ver os meus dentes, se eu não tinha esmagado os meus dentes. Normally, so now you know how he speaks with his servant. Então o Senhor, vocês sabem normalmente como ele fala com os seus He normally servos. makes me feel that day, to live that day already. Ele normalmente me faz sentir, viver So aquele that when I dia. come to tell you, I can tell you the details of how the church will feel. Então, Those who remain will de feel. maneira que quando eu venho para contar para vocês, eu sei como a igreja que ficará vai se sentir. I have seen the church taken, Eu vi a igreja sendo and tomada. I've seen those who E remain. eu vi aqueles que ficaram. So the Lord is saying, Então o Senhor está dizendo, let us listen to this announcement vamos ouvir a este anúncio tohle poselství and prepare the way in our e hearts, preparar o caminho nos nossos corações. the way of O righteousness, caminho da justiça, the way of o holiness caminho da santidade in our hearts. nos nossos corações. The Messiah is coming. O Messias está vindo. If he comes E se ele vier, and sees a way ele vai ver um caminho where we have prepared the way, que foi preparado. he will pass there. Então ele passará lá. přijde. Where there is a way, Onde houver um caminho, where the potholes, the deep places have been covered and done very well, onde os buracos foram cobertos muito bem, prepared for the king. preparados para o caminho, para o When he sees rei. the way, Quando o rei ver o caminho, he will pass there. ele passará lá. On projde. Precious people, Povo precioso, let the Christians of this country return to que os holiness. cristãos deste país retornem à santidade, This santidade. alcoholism, Este alcoolismo, pornography, pornografia, in the phones, telefones, pornography, the magazines, pornografia nas revistas in the internet. e na internet. Let us now clean that away from Christian worship. Vamos limpar tudo isso da adoração cristã. Even the dressing of my daughters, the women. Mesmo as vestimentas das minhas filhas, as mulheres. Těch A dcer, vestes das žen. mulheres. Jste všechno moje dcery. My daughters, the women. Minhas filhas, as Moje mulheres. dcery, ženy. You have a great responsibility in the church. Vocês têm uma grande responsabilidade na igreja. You can either bring down the church Vocês tanto podem derrubar a igreja, or you can stand with God in the ou church. vocês podem permanecer com Deus na igreja. Let us be careful how we dress in the house of God. Vamos tomar cuidado de como nós nos vestimos na casa de Deus. Our God is O holy. nosso Deus é santo. Let us be careful. Vamos tomar cuidado. Because if you dress in a way that men are going to lust at you, to look at you or look at your body and lust, then Satan has used you. Porque se você se vestir de forma que os homens te cobissem, olhem para você, para o seu corpo, então Satanás já te Then usou. that is not the dressing code of heaven. E este não é o código de vestimenta do céu. The dressing code of heaven is O holiness. código de vestimenta do céu é The santidade. pastors, Pastores, if you have been giving false se prophecy, vocês têm dado falsas this profecias, is the time to renounce it, reject it, and repent. então este é o tempo de renunciar, rejeitar e se arrepender. Porque ele disse, No deception nenhum engano or acts of shame ou atos de vergonha and acts of e impurity atos de impureza will be found in that city. serão encontrados naquele reino. So let us prepare this man Então vamos preparar essa for terra the glorious coming of the para a Messiah. gloriosa vinda do Messias. The church belongs to the A Messiah. igreja pertence ao Only Messias. the Messiah died for the church. Somente o Messias morreu pela And igreja. today you have seen E hoje nós vimos why he went to Calvary. por que ele foi para o Calvário. He went there that he may give you
justification. Ele foi para que possa dar a vocês That you may wear the justificação, garment of righteousness, para que vocês possam vestir as and vestes so da you may be justiça. justified to enter. Abyste byli Então vocês podem ser And he justificados said para in entrar. that process, A w tom procesu E ele that diz que garment neste will processo, consecrate you, sanctify you, estas vestes vão consagrar vocês, te santificar. consecrate you, Vão te consagrar. sanctify you, Vão te consecrate you. santificar. Te So consagrar. let us stand up. I Então want to vamos say this. nos levantar. Eu quero dizer isso. Listen to me, precious people. Ouça-me, povo precioso. At this hour, Nesta hora, it will not matter what your position is in the church. nie zależy não od importa qual é a tua posição na igreja. You have seen that this message has a great power and capacity Vocês viram que essa mensagem tem grande poder e capacidade to bring revival in this land. para trazer o avivamento a essa terra. And revival means many multitudes returning to Jesus. E avivamento significa multidões e multidões voltando para Jesus. This is yet another real opportunity for this country Esta é uma outra oportunidade real para este país. to begin a new journey to enter into this latter revival. Para começar uma nova jornada para entrar neste último avivamento. And I've said E eu disse that this revival is the revival of righteousness. que este avivamento é o avivamento de justiça. That righteousness Esta justiça cannot come except that we repent and não turn pode away vir, from a não sin. ser que nós nos arrependamos e abandonemos o pecado na igreja. Odvrátíme se od hříchu v církvi. Prepare o caminho em justiça e santidade. O Messias está vindo.